com Celso Pirma, ex-aluno do Colégio Marista São Luís, de Jaraguá do Sul. Ele vai passar para nós uma mensagem relacionada ao movimento do catolicismo que em Jaraguá do Sul este ano comemora 100 anos de presença educativa. O primeiro movimento foi em 1912 com a implantação do Colégio Paroquial Católico. Em 1941 a chegada dos irmãos Marista. Enfim, a Igreja Católica sempre teve presença na educação de Jaraguá do Sul. Celso, qual a importância desses dois movimentos relacionados à história da educação para a formação dos jaraguaenses? Bom, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer essa oportunidade, né, porque o movimento católico, e mais precisamente, digamos, dos irmãos maristas, aqui em Jaraguá do Sul, ela teve uma importância muito grande, viu, Ademir? Ela teve uma importância grande, por quê? Porque ela formou muitos formadores de opinião, muitos líderes empresariais, muitas pessoas que ainda labutam nas empresas aqui de Jaraguá. E por outro lado também, além da educação, o Colégio Marista teve uma importância muito grande na questão do comportamento do jovem na sociedade jaraguense. Tá? Por quê? Porque quando nós falávamos em educação, existiam dois colégios aqui em Jaraguá que se destacavam na época que eu estudei, que era a questão do segundo grau, mais especificamente, que era o Colégio Marista, o Colégio São Luís, e o Divina Providência. E eu peguei e fui estudar no Colégio São Luís por uma questão que eu optei, e que por ter o curso que eu na época gostaria de estar frequentando, que era de análises químicas. Ele teve uma importância muito grande, que para ter uma ideia, a formação do jovem como um todo, ele passava tinha atividades extra classes, de gincanas que movimentavam toda a cidade, e esses grupos eles se formavam de uma maneira tal que não conseguiam viver sem esses grupos de gincana. Eu me recordo muito bem do grupo Águia Negra, por exemplo, que eu não fazia parte, mas que sempre era vencedora das gincanas, e que chegava final de semana, um ia na casa do outro, um visitava o outro, as festas eram sempre festas em comum, e assim como também o nosso grupo, que pegava e fazíamos passeios e grupos de estudo, fazíamos trabalho de doação para a comunidade, arrecadação de prendas, e esse foi o nosso envolvimento de uma maneira geral, né? Teve também a questão da própria formação política nossa, pela igreja ter um posicionamento político bastante forte, que eu diria até na época, né? Não abertamente, mas ela fazia com que nós lêssemos muito sobre a política, digamos, dos anos 40, dos anos 60, e procurássemos entender o porquê o Brasil estava passando por aquele momento. Então, a nossa formação, ela teve uma formação bastante forte nesse aspecto também. E sem contar os excelentes professores que nós tivemos, dos quais alguns a gente se encontra ainda hoje, né? Matando as saudades, conversando sobre aqueles momentos maravilhosos que nós estudávamos, mas não era uma relação aluno-professor, e sim aluno-professor na sala de aula, mas saímos dali, nós éramos amigos, né? Assim como também a própria direção. Eu me lembro muito bem do Frederico,
teve um irmão, se não me engano, o irmão Arcanjo, que antecedeu o irmão Frederico, não me recordo mais, ele tinha até um apelido, o apelido dele era Jacaré, e que eles sempre procuravam se integrar com a gente. Nós tínhamos o professor Vinícius, que sempre dava um apoio moral para a gente, quando, naquela fase de adolescência, juventude, a gente não sabia, tinha muitas dúvidas e poucas respostas, e muitas vezes nós tínhamos vergonha até de conversar com os nossos pais. O Frederico estava ali para nos auxiliar, e os retiros que nós tínhamos, os encontros de jovens do Colégio São Luís, mesmo que eles faziam na época, o congraçamento de uma maneira geral, os momentos esportivos que nós tivemos, as Olimpíadas de Champagnat, ali dentro. Então, quer dizer, aquele grupo que estudava naquela época teve um momento forte de formação e de uma sociedade, tá, que nós já tínhamos, mas também a consciência de termos uma sociedade, de manter essa sociedade em Jaraguá até os dias de hoje, né? A Jaraguá cresceu muito, mas ela formou, o Colégio São Luís formou grandes pessoas que trabalham ainda hoje, creio, em busca de uma sociedade, da manutenção da sociedade e da qualidade de vida que nós temos ainda hoje, mas que nós procuramos aquela incessante procura e trabalho para mantermos essa qualidade de vida para os nossos filhos, né? E disso a gente se orgulha muito. Certo. Comparando o segundo movimento com o primeiro, né? O que é que os seus pais falaram? O que você sabia do que era antes a escola paroquial, antes de 41? O que é que você tem em mente de que como é que era isso pela Igreja Católica? Bom, nós tivemos, eu tenho pouca informação assim naquela época, mas para ter uma ideia, todos os meus irmãos estudaram no Colégio São Luís, né? E eu me recordo bem que os meus pais falavam, os meus irmãos ainda falam hoje, porque onde nós morávamos, na Vila Lense, onde eu moro ainda hoje, não existia estrada até o Colégio São Luís. Então eles pegavam o sapato, colocavam dentro de uma bolsa e iam descalço até um determinado ponto, que já era no centro da cidade, e ali eles lavavam os pés. Quando chegavam nesse local, eles lavavam os pés e calçavam o sapato para irem à escola, porque como não existia a ligação que hoje é, por exemplo, Antônio Carlos Ferreira. Antônio Carlos Ferreira era só um pedaço de rua ainda na época, existia só uma picada, e era por essa picada que os meus irmãos iam para a escola. Eu peguei parte disso ainda, né? Mas com uma boa parte da Antônio Carlos Ferreira já construída, mas eu me recordo muito bem que existia o terreno do seu Jardim Nilense, onde tinha um portão e obstruía a continuação da Antônio Carlos Ferreira. Então naquele terreno, eu me lembro que nós pulávamos o portão e nós íamos a pé para ir na missa, né? Que nós sempre íamos à missa, sempre aos sábados à noite. Então nós íamos também descalço à missa, a pé, e chegava mais perto do centro, já passando o Morro da Brasília hoje, né? Aí nós calçávamos os sapatos para ir na missa. Então esses meus irmãos, né? Um irmão mais 4 irmãs que estudaram no Colégio São Luís, eles passaram por bastante dificuldades, né? E
teve um papel fundamental, da mesma maneira que eu, e é por causa disso que eu fui estudar no Colégio São Luís, por uma vontade também dos meus pais, né? Os meus irmãos, eles fizeram o primário, se não me engano, no São Luís, e que na época não existia o ginásio, né? Como era chamado, mas não... teve uma irmã que terminou o ginásio e os outros dois não, por causa das dificuldades da época também, né? Certo. Então, qual a sua mensagem, né, para nós encerrarmos essa entrevista, visto de que você foi aluno do Educandário? O que é que o Educandário contribuiu para você e para a família Pirman, visto de que teus irmãos também estudaram lá? Bom, minha mensagem é uma mensagem de bastante alegria, que eu gostaria de pegar e deixar aqui registrado. Agradecer à Igreja Católica e mais precisamente aos irmãos maristas que contribuíram muito para a minha educação, para a minha formação não só profissional, mas ética dentro da sociedade. Eu gostaria de agradecer isso, eu falo do fundo do coração, até um pouco emocionado, porque é uma alegria muito imensa nós estarmos falando hoje e eu poder estar deixando essa mensagem. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado a todos os irmãos maristas que contribuíram, que contribuem e que vão contribuir para a educação de toda a juventude de Jaraguá do Sul. Muito obrigado. Obrigado, Celso.